Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou falar sobre o cortisol. Algumas pessoas nem sabem do que se trata, outras até sabem mais ou menos, mas querem saber mais. Então, independente de qual seja a sua situação, você está aqui para se informar sobre o cortisol e é esse o assunto do vídeo de hoje. Eu só peço que você, desde já, deixe o seu joinha, o seu like aqui embaixo para mim, porque é muito importante. E se você ainda não me conhecia, vai aqui embaixo, ó, no botão vermelho escrito inscrever-se. Depois, ativa o sininho para que você possa receber um aviso do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Bom, o cortisol é um hormônio, ou seja, nós seres humanos produzimos o cortisol. Ele acaba sendo conhecido como sendo o hormônio do estresse. Por conta disso, ele acaba tendo uma má fama. Ou seja, se ele é conhecido como hormônio do estresse, tecnicamente deve ser um hormônio ruim, porque estresse a gente associa como sendo o quê? Algo ruim, não é mesmo? E é assim, só que não tão bem assim, vou explicar. Apesar de ser taxado como hormônio do estresse, o cortisol ele não é sempre ruim. Na verdade, quando ele é liberado de forma aguda, de forma pontual, quando realmente é necessário, ele só traz benefícios. Ele existe porque ele é necessário para regular as funções do seu corpo. Então, ele é um bom hormônio, tá? O problema vai acontecer quando você, em condições de estresse, por isso que ele é conhecido como hormônio do estresse, né? Em condições de estresse, por exemplo, você acaba aumentando demais o cortisol. Então vai ser quando o cortisol for liberado em demasia, ou seja, em grandes quantidades, de forma crônica. Então também não é assim, você hoje passou por um estresse, então pronto, você já vai ficar doente. Não, é se você fica com cortisol alto, hoje, amanhã, depois da manhã, então assim, consecutivamente, a longo prazo, aí sim, ele pode ser algo ruim, tá? Cortisol em excesso, a longo prazo, realmente, aí sim, ele pode ser ruim. E por isso que acaba sendo justamente ele tendo o quê? Uma má fama. Porque hoje em dia é ou não é comum você encontrar pessoas estressadas. Então, diante, né, da facilidade de você estressar o seu corpo, a sua mente, né, enfim, tudo o que você está às vezes fazendo é, às vezes, atividades estressoras, um ambiente estressor. Então, diante dessa realidade, o cortisol acaba ficando muitas vezes associado com problemas de saúde, com doenças, e por isso que muitas vezes as pessoas entendem ele como sendo ruim. Mas não é porque ele é ruim, é porque a pessoa está fazendo com que o corpo dela gere muita produção de cortisol. Aí ele vai ser ruim, tá? Mas isso pode ser ajustado, modulado, vou falar daqui a pouco. Mas antes de falar nessa parte aí, né, eu quero falar então quais problemas poderiam ser relacionados a um cortisol elevado. Perceba, ele é necessário. Então a ideia não é você zerar o cortisol do seu corpo, porque ele é necessário. Mas quando ele está em excesso, quais problemas poderiam acontecer? Problemas de saúde diversos, como diabetes mellitus tipo 2, resistência à insulina, que nada mais é do que um processo justamente relacionado ao diabetes, né? A obesidade, doenças cardiovasculares, né? Especificamente aí a hipertensão arterial, e tem outras também, tá? Eu citei essas daí porque acabam sendo as mais comuns, mais conhecidas, mas de um modo geral temos aí o que? Doenças. Até mesmo coisas que não são necessariamente doenças, mas são quadros clínicos que requerem um tratamento. Por exemplo, acne, espinha no rosto. Quantas vezes você aí, sei lá, passou por uma situação de estresse, aí atacou o seu rosto de espinha? Às vezes, tá? Às vezes pode ser por conta disso, de cortisol, de um organismo estressado, enfim. Uma bagunça metabólica, uma bagunça hormonal pode acontecer ou estar acontecendo no seu organismo, e obviamente não necessariamente será culpa somente, exclusivamente e isoladamente do cortisol, mas ele pode estar envolvido nessa bagunça hormonal, nessa desordem metabólica que pode acabar acontecendo e
gerar consequências ruins, como doenças, das quais eu acabei de citar alguns exemplos. Mas, como eu disse agora há pouco, a gente tem como modular esse cortisol. E agora eu vou te explicar como é que isso pode acontecer. Vamos lá. Bom, então aqui eu coloquei um esquema que vai me ajudar a te explicar como é que isso pode acontecer, a regulação da produção do cortisol. Nós temos aqui a cortisona, que é, digamos, o cortisol inativo. E nós temos aqui o próprio, o cortisol, que é justamente o elemento quando está ativo, que pode, quando em excesso, causar problemas para a sua saúde, tá? Então nós temos cortisol, o elemento ativo, e nós temos a cortisona, que seria o cortisol em sua forma inativa. Só que a gente pode regular a produção para cá ou para cá. Ou seja, a gente pode induzir o aumento da conversão da cortisona em cortisol, aumentando a fração ativa, que é o cortisol mesmo de fato, ou a gente pode, olha só, fazer aumentar a conversão do cortisol em cortisona, fazendo com que menos cortisol esteja atuando no seu corpo. Isso é bom para que você consiga regular o cortisol de modo a evitar o excesso dele no seu corpo e, obviamente, evitar os danos provenientes de um cortisol em excesso. E olha só como é que a gente pode regular isso por meio de uma enzima, que na verdade são duas, né? Eu vou falar aqui o nome dela, que é o 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. Mas ela tem duas versões, digamos assim, né? Aqui citadas, a 1 e a 2. Esse 1 e esse 2 é o suficiente para traçar uma rota diferente, um destino final diferente. Perceba, abreviando, né, o nome da enzima, 11-beta-HSD. Tem a 1 e tem a 2. Então, a 11-beta-HSD1 é a responsável por fazer a conversão de cortisona em cortisol. Então, nesse processo aqui de cima, você está aumentando o cortisol atuante no seu corpo. E se isso aqui estiver superestimado, o cortisol vai ficar, no final das contas, o quê? Em alta no seu corpo. E aí, isso pode ser um problema. Por outro lado, se você estimula a via promovida pela 11-beta-HSD2, você faz com que o cortisol seja convertido em cortisona, que é a forma inativa. Então aqui é uma forma de você tentar, a nível estratégico, se for necessário, né, supondo aí que você seja uma pessoa que esteja com cortisol alto, isso daqui é altamente interessante de ser estimulado para você minimizar a quantidade de cortisol, de fato, atuante no seu corpo. Só que aí é que tá. Isso aqui acontece naturalmente pelo seu corpo, tá? É uma via regulatória, de um lado para o outro, ou daquele lado para o de cá. É algo regulatório. Só que tem coisas que às vezes você aí pode fazer para estimular essa via ou essa via aqui. Só que aí são detalhes que eu guardo para quem fizer o meu curso online. Vou falar mais sobre isso. Seguinte, o NSE, o Nutrição Saudável e Enriquecedora, é o meu curso online. Se você quiser saber com mais detalhes como o cortisol pode ser convertido em cortisona, o que pode estimular essa via a nível de alimentação, porque sim, a alimentação, a depender do que você come, você pode estimular a conversão do cortisol em cortisona. Por isso que a nutrição é tão importante e impactante na sua vida. A depender do que você come, você pode estimular mais cortisol, ou seja, converter mais cortisona em cortisol, ou o contrário, olha que bacana. Então se você quiser saber mais como é que uma coisa pode ir para um lado ou para o outro, o que influencia em uma via e o que influencia na outra via, para que você possa, né, se prevenir, me cobre lá no meu curso, se você se inscrever lá, né, aulas sobre isso, tá bom? O link do meu curso está aqui embaixo, portanto, para você que fizer isso, vai lá, me cobra, que eu faço um material bem bacana, com mais detalhes, além daqueles que eu já trouxe aqui. Agora, voltando ao foco aqui do vídeo, né? Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo. Aqui nos comentários me escreva se você gostou. Qualquer dúvida, pergunte. Me acompanhe nas minhas redes sociais, que estarão aí na tela para você me acompanhar. E compartilhe esse vídeo, tá? Com quem possa se interessar com mais informações
que foram aqui passadas. Já já, aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha bem aqui, que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.